Olá! Para nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo no que as fontes revelam sobre o impacto da inteligência artificial no nosso trabalho e, mais importante, na nossa dignidade como seres humanos. Vamos focar em 2026, olhando para as previsões e as consequências que já são parte da nossa realidade. E tudo começa aqui com essa previsão do Geoffrey Hinton. Uma previsão que, olha, se provou assustadoramente precisa e que basicamente preparou o terreno para o mundo que a gente vive hoje. Pois é, a previsão se tornou realidade. Mas a pergunta que realmente importa e que vai guiar toda essa nossa conversa é: qual foi o custo humano dessa transformação? Uma mudança tão rápida, tão radical? É isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos começar a desvendar isso. A primeira parada é entender a escala e a velocidade desse choque econômico que a IA causou. E não foi mondinha. Foi um verdadeiro tsunami. O que mais impressiona aqui é a velocidade. Pensa só, a adoção da IA comprimiu o tempo de um jeito que a gente nunca viu. Isso significa que os nossos mecanismos de adaptação, sabe, como requalificação profissional, transição de carreira, eles simplesmente não dão conta do recado. E agora começam os números que dão a dimensão real da coisa. 92 milhões. Esse é o total de empregos no mundo todo com o risco de desaparecer completamente por causa da IA. É muita gente. Agora, vamos dar um zoom nas economias mais avançadas. 60%. Essa é a porcentagem de tarefas que estão diretamente expostas à automação nesses países. É um número que atinge em cheio o coração das economias mais desenvolvidas. E para fechar essa primeira rodada de números, 80%, 4 em cada 5 trabalhadores nos Estados Unidos tiveram seu trabalho, de alguma forma, impactado pela IA. A mudança, como se pode ver, não é para alguns, é para todo mundo. Essa tabela nos dá o panorama completo e ela revela uma coisa muito séria: uma nova desigualdade digital. Reparem na diferença: 60% de exposição em economias avançadas contra só 26% em países de baixa renda. E isso não é bom, não é um sinal de proteção. É o risco de esses países ficarem de fora dos ganhos de produtividade, o que só aumenta o abismo econômico global. Tá, bem, já vimos os números, mas agora a gente precisa sair do macro e entender quem está pagando essa conta. Essa parte da análise foca justamente no impacto humano, nessa crise de dignidade que essa transformação toda está gerando. E o impacto não é igual para todo mundo. Este gráfico da Organização Internacional do Trabalho mostra uma disparidade de gênero que, honestamente, é gritante. As mulheres enfrentam quase o dobro do risco de perderem seus empregos. Por quê? Porque, historicamente, muitas mulheres se concentram em funções administrativas, de apoio, que são justamente as mais vulneráveis à automação. No fundo, o que a gente está vendo é um verdadeiro choque de valores, uma briga de filosofias. De um lado, a gente tem a dignidade humana, que está ligada à nossa autonomia, à nossa capacidade de contribuir para a sociedade, de ter um propósito. E do outro, a otimização algorítmica, que só quer saber de supervisão, eficiência e de quebrar o trabalho em microtarefas, transformando as pessoas em apêndices da máquina. Isso nos leva a um conceito que é chave para entender a situação: o direito de importar. Quando o trabalho é todo fatiado em microtarefas, o perigo não é só o desemprego. O perigo é criar uma massa de trabalhadores que perde a capacidade de contribuir de forma relevante para a sociedade e, com isso, perde também o seu senso de propósito. E enquanto a gente aqui no Norte Global debate a substituição de empregos de escritório, tem uma força de trabalho invisível que está literalmente sustentando tudo isso. Milhões de pessoas no Sul Global que fazem a moderação de conteúdo, sendo expostas todo santo dia a imagens de violência extrema e abuso para treinar as IAs. O custo psicológico disso é devastador. Os relatos são de estresse pós-traumático e depressão severa. E por todo esse dano psicológico, todo esse trauma, a recompensa é, às vezes, só isso: $10 por dia. Esse número escancara a realidade da exploração que alimenta a conveniência tecnológica que a gente usa. Certo, mas por que as coisas estão indo nessa direção? Para entender os motores por trás dessas tendências, a gente precisa seguir o dinheiro. Vamos olhar para a cultura corporativa e para a influência política que, muitas vezes, colocam o lucro acima de qualquer outra coisa. Olha, esse gráfico aqui diz tudo. 85% dos líderes admitem que priorizam lançar um produto de IA o mais rápido possível, mesmo que isso signifique não fazer uma análise ética rigorosa. É a tal da cultura da velocidade, né? A corrida pelo lucro acaba atropelando a segurança e a responsabilidade.
E como eles conseguem manter esse ritmo sem ninguém botar um freio? Bom, com muita influência política. Essa tabela mostra o investimento absurdo das gigantes de tecnologia em lobby. O objetivo é claro: moldar as regras do jogo a seu favor, minimizando qualquer restrição e, claro, as proteções para os trabalhadores. A justificativa pública para essa desregulamentação toda é sempre a competição entre países, especialmente com a China. Essa narrativa de corrida armamentista tecnológica é muito conveniente para colocar os interesses geopolíticos e financeiros acima dos danos sociais que a IA está causando agora, no presente. Mas olha, em meio a tudo isso, tem gente reagindo. Uma resistência está começando a se organizar. Essa última parte da análise explora justamente a resposta da sociedade civil e a escolha fundamental que todos nós temos pela frente. A resposta a essa crise veio na forma da Declaração Pró-Humana de IA. Ela se baseia em 5 pilares bem diretos: garantir que os humanos tenham sempre o controle final, evitar a formação de monopólios, proteger nossa experiência de manipulações, ampliar nossas capacidades em vez de nos substituir e, finalmente, exigir responsabilidade legal das empresas. E o mais importante é entender que isso não é um movimento de um grupinho isolado. A gente está falando de uma coalizão ampla, que não para de crescer e que inclui desde sindicatos de trabalhadores até pesquisadores super renomados. Todos se unindo para exigir um novo contrato social digital, um que coloque a humanidade de volta no centro da tecnologia. No fim das contas, a IA é isso, um espelho. Ela não tem valores próprios, ela só reflete as nossas prioridades. O caminho que a gente está seguindo hoje é ditado por incentivos que priorizam o lucro. A grande questão que fica é: que valores nós, como sociedade, vamos decidir refletir nesse espelho? Porque, afinal, o progresso não vale de nada se ele vier ao custo da dignidade humana.